Seja bem-vindo, você está mais uma vez no Comente Bíblia. Nesse canal nós comentamos a Bíblia em ordem cronológica, desde o início, e queremos, se o Senhor nos permitir, comentá-la até o fim. Hoje iremos falar em Romanos 8 sobre o que precisa ser comentado ali teologicamente, tá? E antes de tudo, precisamos apresentar o tema. Vimos no capítulo 6 sobre a santificação, que é a segunda fase da salvação, né? Justificação, santificação, glorificação é a terceira. Então, no capítulo 7, falamos em parte sobre santificação e a segunda parte sobre a falsa santificação. Agora, capítulo 8 de Romanos, nós iremos abordar o tema a verdadeira santificação. E antes de introduzirmos o texto em si, eu gostaria de fazer um rápido questionamento com você que me ouve. Eu queria questionar com você, mais uma vez, sobre a questão de você entregar o corpo. Quem entrega o corpo é porque já entregou tudo. Mente, alma, já entregou tudo. Quem não entrega o corpo, não entregou nada. Jesus deixa isso bem claro quando ele ministra a última ceia. A questão é, por que os espíritos malignos, chamados demônios, eles querem tomar posse do corpo? Se, na verdade, a mente, eles já têm a mente, né? Geralmente, o mundo jaz no maligno. O sistema corrupto do mundo, corrompido, já corrompeu a mente de praticamente o mundo inteiro. Mas por que eles querem tomar posse do corpo, né? É simples, é através do corpo, onde habita essa lei cruel que é anti-Deus, é através do corpo que nós, se não nos submetermos ao Espírito Santo, né, nós iremos quebrar constantemente a aliança que temos com o Senhor e a aliança que Ele estabeleceu conosco, ok? Mas vamos então aqui aos comentários de Romanos 8:1, onde fala que, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Lembre-se que essa primeira parte, quando ele fala não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, nós não estamos falando daqueles que estão no estágio 2, que é a santificação. Não, estamos falando na primeira parte da salvação, que todo mundo gosta de falar, que é a justificação. A justificação é pela fé, tá? Mas o estágio 2 é a santificação. Então o assunto aqui é santificação, mas inicia com esse ponto. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estão em Cristo fazendo o quê? Sendo santificados, sendo edificados para se tornarem realmente como imagem do primogênito, a estatura do varão perfeito, né? Então estamos em Cristo sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Não há condenação para esses que estão em Cristo, porque a ideia é chegarmos ao terceiro estágio, que é quando nós deixaremos esse corpo pobre, condenado, esse corpo corrupto, e iremos para um corpo 2.0. Mas se você olhar direitinho, aí do versículo 1 ao 4 vai falar sobre essa questão de libertação da condenação, né? Pela justificação. Você creu, você é salvo, então você é liberto desse domínio do pecado e da condenação do pecado. Do versículo 5 ao 11 do capítulo 8 de Romanos, você vai ver sobre a transformação interna pelo Espírito. Isso é santificação na veia. Do versículo 12 ao 17, vai falar sobre a adoção de filhos, que aí já é o terceiro estágio da santificação. Paulo chama a adoção de filhos, é algo futuro, é quando esse corpo vai dar lugar a um outro, tá bom? É uma esperança futura, não é uma certeza a glorificação, mas é uma esperança futura, tá? Algumas pessoas dizem, nós fomos adotados como filhos. Sim, no lugar onde Deus habita, sim, porque lá o tempo não manda, o tempo não determina. Mas para nós que estamos aqui mortais, estamos aqui debaixo do sol, para nós, né, nós não somos atemporais como Deus, para nós esse tempo ainda não chegou. Tá? A adoção de filhos é algo definitivo, quando você não tem como perder a salvação. Isso acontece quando esse corpo for transformado em outro corpo. É só para você entender direitinho, quando diz aí o assunto que aborda aí, né, do versículo 12 ao 17. Depois então, do 18 ao 25, ele vai estar falando sobre essa esperança futura, no caso, a redenção do nosso corpo, e do 26 ao 27, a intercessão pelo Espírito, do 28 ao 30, a soberania de Deus versus a salvação de Deus,
do 31 ao 39, é a gloriosa segurança no amor de Deus. Certo? Estamos falando então aqui bem pormenorizadamente para que você entenda tudo, a abrangência dos assuntos, né, desse capítulo 8 de Paulo, da carta de Paulo aos Romanos. Então, sobre os que estão em Cristo Jesus, né, esses não estão mais sob o domínio do pecado, eles não estão, consequentemente, não estão sob a condenação da lei. Por quê? Porque Jesus já pagou, né? E tudo que a lei exigia, ele já pagou, ele quitou toda a nossa dívida. Diz que ele riscou a promissória de dívida que era contra nós, encravando-a na cruz, expondo a ignomínia, expondo, né, ao vexame, a vergonha, todos os principados e potestades. Logo no versículo 2 de Romanos 8, tem uma explicaçãozinha do porquê que aqueles que estão em Cristo, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. A explicação é porque, sabe, por meio de Cristo Jesus, através dele, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. É só isso. Eu criei, com meu coração confessei com a boca, sou salvo, certo? Então, entre essas duas leis que existem, o Espírito da vida, né, e a lei do pecado e da morte, nós estamos aí. Esse é o processo de santificação. Isso só surge quando o Espírito Santo ele se torna um agente de libertação para nós. Primeiro, você precisa parar de viver na culpa pelos pecados passados. Se você realmente está em Cristo, você tem que saber que a sua dívida foi paga e que você foi perdoado. Você tem que olhar em outra direção. O foco tem que ser Cristo. É se tornar como Ele, né? Não aceite acusações internas ou externas que neguem esse fato, neguem o que Cristo fez, não é por você somente, mas agora também em você através do Espírito Santo. Terceiro, viva com liberdade, a liberdade do Espírito, né? Sem ceder aos apelos da sua carne, do seu corpo, a lei do seu corpo. E quarto, a ausência da condenação que você iria sofrer, a condenação final, a ausência dessa condenação não é uma permissão para você voltar a pecar. Por quê? Porque você não está lidando com uma pessoa débil mental. Deus não é débil mental. Ok? Ele te dá a oportunidade, ele está trabalhando o processo, ele está fazendo tudo aquilo, o que não está no nosso alcance. O que está em nosso alcance é nosso dever fazer nesse processo de santificação. Chegamos aí então ao versículo 3, onde diz que, porque aquilo que para a lei, ou a lei, era incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Versículo 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Preste atenção. Olha esse finalzinho aí que é complicado, querido. Olha aí. Nós quem? Quais são? Sim, são aqueles que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está começando a fazer sentido agora a lei da carne versus a lei do Espírito, a lei do corpo versus a lei, né, versus a lei do Espírito. Preste bem atenção. Olha o condicionante aí. A justificação é para os que creem. Mas agora, os que creem não vivem segundo a carne. Vivem segundo o Espírito. Não vivem dominados, sujeitos, guiados pelo próprio pensamento carnal. Não vivem sujeitos aos impulsos do corpo. Está começando a ficar entendido para nós? Olha o comentário do versículo aqui 3 e 4. Olha. Deus enviou o Senhor Jesus em semelhança da carne pecaminosa para condenar o pecado na carne. Essa é a primeira parte do versículo. E assim ele vai cumprir a justiça da lei em nós, que vivemos segundo o Espírito e não segundo a carne. Ok? Atos 13, versículo 39, leia aí. E Romanos 3, 28. Leia também Hebreus 7, versículo 19. Uma observaçãozinha. Lembre que no capítulo 7, o apóstolo fala sobre duas leis.
do espírito e da carne, a lei do corpo, a lei do espírito. Agora ele nos faz saber que é possível mortificar a carne, uma vez que o domínio da carne foi quebrado pelo poder do sacrifício feito na cruz, pela presença do Espírito Santo. Mortificar a carne é mortificar os impulsos do corpo. Para quê? Para que vivamos guiados pelo Espírito, segundo a lei do homem interior. E aí tem gente que fica no meio de um contexto de tanta importância, tem gente que sem revelação nenhuma, eu não sei o que atinge a cabeça de algumas pessoas, que ficam questionando, mas esse Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus, às vezes aparece com E minúsculo. Me explique, é simples. Tanto faz ser E maiúsculo ou E minúsculo, é realmente o Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. Só que quando eu creio, o meu Espírito e o Espírito de Deus se tornam um. Então, quando eu digo sobre a lei do corpo e a lei do Espírito, eu estou falando da lei do meu corpo e a lei do meu Espírito. Só que a lei do meu Espírito é a seguinte: ele é um com o Espírito Santo de Deus, ele é guiado, é transformado, é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Então, não deixa de ser o Espírito de Deus aqui e não deixa de ser o meu Espírito. Ok? Vamos ao versículo 5. Diz, porque os que se inclinam para a carne, na área, diz assim, em vez de quem vive segundo a carne, que é a mesma coisa, né? Tem a mente voltada para o que é carnal, o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ok? Quem se inclina para a carne. Olha, preste atenção. Quando eu me inclino para a carne, não é porque eu estou dominado, não. Na verdade, eu estou entregando o domínio quando eu me inclino. Por quê? Porque o domínio dela já foi quebrado. Porque Cristo habita em mim. Porque o Espírito Santo está sobre mim. Esse domínio, ele pode parecer que está ali. Creia no que eu estou dizendo. Ele foi quebrado. Então, quando você se inclina para a carne, você está devolvendo ao seu velho homem, à sua carne, está devolvendo esse domínio. Você se torna escravo, dependente de novo, quando deveria ser escravo da justiça. Os que se inclinam para a carne passam a viver segundo a carne. E aí a mente fica voltada para a carne, é claro. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito Santo têm a mente voltada para as coisas do Espírito. Um para as coisas da terra, outro para as coisas do céu. Um olha para baixo, outro olha para cima. É simples. Sabe, um vê o que é natural, outro vê o que é espiritual, digamos, né? Um vê o que é palpável, o outro vê o que é invisível. Tá? Preste bem atenção. O crente precisa se posicionar bem firmado, né? Nesses princípios que o Senhor coloca aqui. Ele tem que estar rendido à lei do homem interior, que é a lei do Espírito. E notar bem, observar bem os impulsos do seu corpo, da sua carne, da sua alma, para não fracassar, pois basta um momentozinho, só um momento, dando lugar à carne, e aí o cara se perde. Por quê? Que ele se perde? Porque ele perde o controle, ele entregou o domínio da decisão dele, ele se entregou ao pecado. Pronto, quem se entrega, se oferece ao pecado, passa a ser escravo do pecado. É uma coisa que, sabe, é irracional, mas assim, a nossa natureza, ela já foi, esse domínio foi quebrado. E para ela ser transformada leva um tempo. Mas se você ficar dando lugar à sua velha natureza, olha o que diz lá na carta de Pedro: o porco vai sempre voltar para a lama. O cão vai sempre voltar ao vômito. Porque é a natureza deles. Mas é como disse o Tiago, né, irmão Jesus? Tiago. Isso é a natureza carnal, é demoníaco, isso. Porque o que foi feito em nosso favor não tem preço. É um valor muito superior. Tá? Então, o que acontece é que existem duas leis opostas entre si, querendo o domínio total da sua vida, da vida do crente. E então basta só um vacilozinho, você se entrega a carne uma vez, e aí ela quer o domínio de tudo, do corpo inteiro. Tá? Então você não pode dar esse lugar, você não pode, vigie, irmão, em nome de Jesus. Versículo